Olá, seguidores. Deixa eu dar início aqui à série Dando Pitaco na Carteira dos Outros, na carteira alheia. Aqui eu vou basicamente dar a minha opinião sobre a carteira de membros aqui no nível Premium após 3 meses de assinatura. Aqui no caso, esse é mais um benefício aqui para o pessoal que faz parte aqui do clube de membros. Caso você tenha interesse, clique aqui no primeiro link na descrição. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, primeira coisa, falar aqui sobre o perfil do William. Então, ele começou a investir há pouco tempo, né? Deu aqui seus primeiros passos em 2022, mas intensificou apenas em 2023. O que é bom, né? Com pouco tempo de mercado, já passou por um bear market e sobreviveu. Então, se já passou pela queda recente que a gente teve, é bem provável que ele continue aqui no mercado. Sobre as preferências dele, é que no começo ele experimentou aqui investir em ações, mas percebeu que a necessidade de acompanhamento, o acesso a informações, a informação, a necessidade de acompanhamento, né, é muito maior, além de que o fator renda pesou aqui na escolha pelos fundos imobiliários, né? Que ele fala claramente que escolheu os FIIs por causa da renda. Então, sobre esse ponto de investir em fundos imobiliários por causa da renda, já vi alguns influenciadores e também haters de FIIs criticando investidores por conta disso, né? No caso, que o foco não deveria ser na renda, mas sim no crescimento do patrimônio, e que a renda depois seria apenas uma mera consequência e um papo desse tipo. E para mim esse pessoal tá fazendo um baita de um desserviço, tá? Inclusive tem um influenciador gigante, um influenciador holder gigante que fica defendendo essa questão aqui de patrimônio, de que renda não importa, que patrimônio é que deve ser o foco. Para mim, isso aqui é um desserviço, tá? Para mim, acho que o essencial aqui para o investidor iniciante é que ele enfrente esse período inicial, né? Quando as incertezas são muitas e o nervosismo de ver a cotação caindo pesam bastante sobre a sobrevivência desse investidor no mercado. E meio que acaba que o rendimento caindo todo mês na conta, e o rendimento crescendo, é um excelente reforço mental, né? Porque auxilia aqui bastante na resiliência do investidor, né? Aí depois, com o tempo, ele pode aí sim começar a focar também em patrimônio, crescer patrimônio, mas não vejo como negativo esse foco em renda principalmente para quem está começando a investir. Falando agora na prática sobre a carteira do William. Aqui vocês estão vendo ela depois de eu ter jogado aqui a porcentagem aqui na minha planilha geral, que é uma planilha gratuita que eu fiz para vocês, tá? O link fica aqui na descrição. Procurar por planilha geral, criei uma cópia para vocês. E como vocês podem ver aqui, uma carteira com vários fundos, uma quantidade bem extensa, né? Não cheguei a contar aqui, mas deve ter no mínimo uns 20 fundos aqui. E então, aqui outra crítica que faço aos meus colegas de profissão influenciadores. Eu já vi muitos deles criticando, né, dizendo que ter muitos fundos é uma coisa ruim. Você acaba não conseguindo acompanhar tudo. Ah, então, eu já vi gente dizendo que o ideal é ter entre 10 a 12 fundos. Já para mim, acho que, em minha opinião, é que esse número deveria ser muito maior, tá? Bem maior, de uns 20 a 30 fundos. Sendo que quanto mais high yield for sua carteira, mais arrojada for ela, mais fiagos, mais fundos de papel high yield, mais fundos de tijolos com uma tese um pouco mais arriscada, mais concentrada, mais fundos você precisa ter na carteira. Acompanhar mensalmente uma carteira desse tamanho, de 20, 30 fundos, para alguém que trabalha o dia inteiro e tem outros afazeres, pode ser algo bem trabalhoso, né? Por isso, o ideal é você estudar bem aqui no momento de entrada. Você precisa estudar e ter a convicção do que você comprou, né? Depois
para depois não ficar esperando com qualquer ruído que você vai ouvir aí pelo mercado. Ah, e é bom também escolher fundos que você possui cobertura de diferenciadores, pois por mais que tenha muita gente falando abobrinha por aí, ajuda sim, sabe? Acho que tem uma contribuição, os financiadores ajudam sim vocês a acompanhar os ativos na sua carteira. Então, tomar cuidado aqui com fundos muito pequenos para você não ficar sozinho no acompanhamento. E aqui já deixo uma crítica que a carteira do Will, que é a presença de alguns FIP e ES. Uma classe de ativo que não vejo muita cobertura aqui no YouTube. Eu mesmo também não faço muita cobertura. Acho que o único FP que já fiz vídeo aqui no canal foi o Azim 11 da ZQuest. Então, pode ser que você acabe ficando sozinho aqui nos estudos aqui de determinados fundos, né? Por exemplo, esse COPN 11, KND 11, BDIV 11, todos aqui FIPEs. Não vejo muitos vídeos aqui sobre esses fundos, né? Não sei, deve ter algum influenciador que faça cobertura sobre eles, mas acaba que você fica um pouco desassistido, né? Agora eu vou fazer aqui alguns comentários sobre alguns FIIs na carteira dele. Temos aqui como principal posição Ruda 11, o Fiagro do Itaú. É uma posição bem concentrada, né? 11,4% do PL. E aqui provavelmente o eu já deve ter descoberto que manter uma posição relevante como essa em Fiagro não é muito saudável, né? Então eu espero que isso aqui tenha sido uma alocação que ele fez no começo. Ele chegou a comentar que no início do investimento ele fez alguns investimentos bem errados, mas aqui tomar cuidado com posição elevada como essa aqui em Fiagro, né? O investidor que ele investe aqui em Fiagro, ele precisa muito de diversificação para não sofrer com as inadimplências que volta e meia aparecem aqui nessa classe de ativo. Aqui a gente tem como a segunda maior posição dele, HGLG, com 9,1% PL. Então, o Will, ele não investe assim há tanto tempo, então é normal que ele vá no fundo que todo mundo fala ser o mais seguro, como uma excelente opção. E aqui vai uma crítica à carteira dele, uma crítica construtiva, tá? Espero que leve aqui numa boa. Mas eu aqui notei alguns fundos que são muito valorizados pela sua segurança, né? Que são notadamente seguros, como HGLG, Canep 11, IFRA 11, esses dois que seriam ultra high grade, né? No caso, ter esses fundos super seguros, misturados aqui com outros aqui conhecidos pelo alto nível de risco. Temos, por exemplo, aqui RZ AG11, um Fiagro super concentrado. Temos aqui também Ruda 11, é a maior posição dele, um Fiagro, né? Temos aqui também a Zin 11, esse aqui é um FIPE de dívida que possui uma taxa média de CDI mais 5%. Também é uma concentração bem elevada, 100% de concentração em geração distribuída e uma alta exposição também por emissor. Então, esse tipo de mistura entre aqui, fundos muito high grade e outros fundos muito arrojados, até que me faz lembrar tipo um CD de camelô, onde o vendedor coloca música gospel e metal pesado dentro do mesmo disco. Então, é algo que eu achei aqui esquisito, sabe? Essa mistura é tão ampla, sabe? Saindo do ultra high grade até para um high yield ou talvez ultra high yield. Então aqui ficou um espectro de investimento muito amplo, sabe? Mas tudo bem, o Will ele está investindo há pouco tempo, né? Então talvez você ainda que encontrar o caminho desejado por ele. E nesse caminho é normal que haja mudança de rotas, né? Ele faça uma seleção aqui melhor do nível de risco pretendido por ele.
Falando agora sobre alguns fundos que não me agradaram muito aqui na carteira dele. Temos que Betal 11 com quase 5% PL. Esse aqui é um fundo que eu não acompanho, tá? Mas fico com o pé atrás com o BTG no segmento agro depois da lambança que eles fizeram em BTA 11. Então, é um fundo que eu tomaria cuidado. A gente tem aqui também GTWR com quase 4%, que é um fundo de tijolo mono-mono, então tem bastante risco envolvido, né? O pessoal que investe no fundo é muito confiante na permanência do Banco do Brasil, mas eu ficaria esperto, tá? Não dá para ser tão confiante assim. Então é um fundo que não dá para você ter uma posição muito grande. HGLG não é um fundo ruim, longe disso, mas acho que o mercado endeusa ele demais, né? Interferindo aqui na precificação do ativo. De forma que meio que eu prefiro as outras opções de fundos de logística aqui no nosso mercado. A HGRE é um fundo que eu tenho pavor, para mim é um FII quase bomba, tá? Para mim aquele contrato com a TOTS com vencimento em 2027 vai dar bastante dor de cabeça. Canip 11 não é um fundo de todo ruim, mas o prêmio de risco para renda fixa é bastante reduzido. PATL 11 é um fundo super frágil da pátria. Provavelmente o eu já, se me acompanha aqui no canal, já deve ter percebido isso. Já RBVA 11 estava indo muito bem aqui no processo de verificação do fundo, mas felizmente tomou a péssima decisão de incorporar um fundo educacional com contratos atípicos, não tão longe assim do vencimento. Seguindo aqui com mais alguns gráficos sobre a carteira que vou sair aqui da minha planilha geral também. Aqui temos a exposição por classe. Aqui uma carteira meio a meio. Aqui não tem nada a comentar. Isso aqui é do gosto de cada um, né? Mas o Will ele está apenas começando, ele tem que definir os gostos dele. Aqui nesse gráfico a gente tem a alocação por segmentos. E aqui é o seguinte, eu senti falta de algum do segmento de fundos de shopping. Temos nenhum FII de shopping aqui na carteira dele. Esse que para mim é o melhor segmento é, aqui dos fundos imobiliários de tijolos, né? Ele não tem nem fundos de shopping e nem fundos de renda urbana, que seria a minha segunda opção. Que marquei RBVA 11 como fundo de agência ainda, né? Enfim, RBVA 11 ainda tem um longo caminho ainda para se reposicionar. E aqui também acho que ele poderia explorar melhor os bons fundos imobiliários de papel. Somando aqui o High Grade Middle Risk, daria aqui nem 12%, em que a gente tem boas opções que ele poderia explorar, sabe? Aqui no caso tem mais FIAGro e mais FIINFRA do que fundos imobiliários. Sendo que aqui nessas duas classes a gente nem tem tantas opções como nos FIIs. E por fim, aqui a gente tem a divisão por gestora. Aqui, um ponto que eu gostaria de comentar é a presença bem tímida aqui daqui, né? Apenas 3,4% do patrimônio, né? Então achei até estranhei essa exposição baixa aqui na Kinea. Enfim, é isso aqui. Espero que tenham curtido. Lembre de deixar aqui seu like, se inscrever no canal, entrar aqui no grupo de membros, caso você é, tenha interesse. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!